do livro Seiva de Luz, que foi psicografado por Chico Xavier, e a lição é pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 41, ele é intitulado Recursos, simplesmente assim, recursos. E ele traz um versículo, que é uma fala de Jesus. Jesus disse o seguinte: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. E esse versículo, essa fala de Jesus, ela está inserida no contexto da parábola do rico insensato. E aí o que foi o episódio que levou Jesus a dar esse ensinamento? Ele já estava ali no meio daquele povo, já tinha passado algumas lições, conversado com o pessoal, e chegou um homem reclamando a Jesus, pedindo a ele que interviesse por ele, conversasse com o irmão dele, para que o irmão dividisse a herança com ele. E aí Jesus teve todo um cuidado para poder lidar com aquela situação, para ele não se complicar, digamos assim, perante os fariseus, os saduceus, que estavam ali sempre por perto querendo tentar, para saber se ele ia cair em erro. E aí Jesus disse: mas quem foi que determinou que eu vou ser o juiz para decidir isso? Porque tinha aquela hierarquia, cada um cumpria ali sua função dentro da sociedade, então ele não poderia se arvorar a ser um juiz, tomar a frente disso, porque ele poderia se complicar perante os outros que fossem falar que ele estava fazendo algo que não caberia à competência dele. Então ele disse isso, ele não quis decidir ali pelaquele homem, mas ele deu esse recado, que serviria para todos nós e todos aqueles que estavam ali naquela multidão. Então, ele disse: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, que é cobiça, ambição, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí ele começa a narrar a parábola do rico insensato, que ela não vai entrar muito no contexto que a gente vai falar aqui não, mas ela é bem interessante também, complementa. No rico insensato ele fala que era um homem, que ele tinha feito uma plantação e que naquele ano tinha dado a plantação foi muito boa, o clima ajudou, ele fez uma colheita excelente. E ele já era rico, já tinha os celeiros que já estavam cheios e ainda veio aquela fartura, daquela colheita que superou em muito a produção dos anos anteriores. E aí ele ficou pensando, consigo mesmo, o que ele faria daquele excesso, de produção, que ele nem tinha mais celeiro suficiente para abarcá-la, para guardá-la. E aí ele pensou: não, eu vou derrubar esses celeiros, vou construir outros maiores para guardar toda a minha produção. E aí nisso Deus, falando para ele que ele era insensato, porque naquela mesma noite, e antes disso ele pensa: não, eu vou guardar toda essa produção que eu juntei e agora eu posso descansar, eu posso repousar, eu posso aposentar e ficar descansando e aproveitando da minha riqueza. E aí Deus, chega para ele e chama ele de insensato, falando que naquela mesma noite ele iria voltar, que Deus iria chamá-lo, ele ia desencarnar naquela noite. Então, mostrando que a gente só leva para a gente as nossas riquezas que a gente pode levar conosco, que não são materiais, que são as riquezas espirituais, aquilo que a gente leva em espírito, que mais nada quer do que as nossas qualidades, as nossas virtudes. O Emmanuel começa a explicar o seguinte: frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material e reconstituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga de nossos próprios deveres, sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Então, quando nós reencarnamos,
faz compromissos disso, daquilo outro, seja na riqueza ou na pobreza. E quando a gente chega aqui, ele está falando mais aqui aquele que, digamos assim, está na prova da miséria, né, da pobreza. Que ele fica olhando o rico e pensa que ele que é o responsável por fazer tudo, que ele não tem dinheiro, porque a gente sempre está pensando, né? O dia que eu ganhar na loteria, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. A gente tem esse pensamento, né? De que só quando eu tiver o dinheiro é que eu vou poder fazer alguma obra de caridade, ajudar o meu próximo, que eu vou poder movimentar as minhas mãos. E aí ele vem chamando a atenção para isso, né? Que a questão, o rico é rico, ele tem a prova da riqueza, que é de empregar bem a riqueza dele. O pobre também tem a sua missão, que é a prova da resignação, né? Para a gente não ficar só se queixando contra a providência divina. E aí a gente também está chamando a atenção que nós não podemos nos eximir de praticar o bem, falando que a gente não tem dinheiro suficiente para fazer isso. E aí ele continua, simbolicamente, todos temos capitais a movimentar, uma vez que em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, pelos quais a divina providência nos considera iguais pela necessidade e simultaneamente nos diferencia uns dos outros pela aplicação individual que fazemos deles. Então, um dos recursos, todos nós temos vários recursos, que é o que está trazendo a lição hoje, os recursos. Às vezes a gente não tem um recurso material, mas a gente tem outros recursos que tanto o rico quanto o pobre também tem. E um desses recursos que ele destaca aqui é o tempo. Que o tempo, a gente tem, é um recurso que deve ser colocado em movimentação, que ele põe assim, todos retemos recursos a movimentar. Para a gente não cair naquele erro que está lá daquele servo lá da parábola dos talentos, que recebeu uma moeda e enterrou, ao invés de prosperar e dobrar a quantidade de dinheiro que ele tinha recebido. Então a gente tem que pôr isso em movimento. E aí ele fala que um dos valiosos créditos que a gente tem é o tempo. E a gente vai ser diferenciado de um e do outro da forma que nós aplicamos o nosso tempo, de que forma que nós vamos aplicar os nossos recursos. Porque a gente sabe, conforme Kardec coloca lá no Evangelho, que fora da caridade não há salvação. Somos todos, deste modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras de que sejamos detentores em favor dos outros, porquanto pelas nossas próprias ações somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Então eu tenho aquele que vem na noção da riqueza, ele tem o propósito de colocar, né, essa riqueza também em movimento, né, e dar uma função útil para ela e utilizá-la para o bem de todos. Mas também nós temos, às vezes, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho saúde, e eu posso ajudar uma pessoa que está com dificuldade de saúde, que não consegue fazer um serviço em casa. Eu tenho uma profissão, às vezes eu sou pedreiro, eu estou vendo meu vizinho ali com o passeio tudo rachado, eu posso ir lá e me oferecer para ajudá-lo. Às vezes ele está com dificuldade para poder fazer aquilo. Às vezes eu sou eletricista, a pessoa está precisando só de trocar uma lâmpada, né? Então assim, eu tenho recursos dentro de mim que pode me ajudar. Às vezes eu sou professor, uma professora, eu tenho conhecimento, tenho cultura, eu posso instruir uma pessoa no filo do banco, por exemplo. Né? Numa conversa ali amistosa, você vai conversando e às vezes você pode dar uma informação útil para ela que vai dar um conhecimento maior para ela. E a gente tem que fazer isso porque ele está falando aqui que os nossos recursos são contabilizados pela eterna justiça. Né? Para a gente não chegar naquele ponto da parábola dos talentos, de que aquele que muito tem será acrescentado e aquele que nada tem, até o pouco que tem, ele será retirado. Então, por quê? A pessoa que muito tem, ela vai receber mais
perdeu tempo com inutilidade, só na ociosidade, esse tempo dele vai se cortando, né? Porque veja bem, o nosso corpo físico também vai dando resposta sobre isso. Eu não movimento, não faço exercício, não vou ao trabalho, não faço nada, a gente vai ficando doente, né? Pouco a pouco, lentamente ficando doente. E às vezes eu tinha uma vida enorme ainda para fazer tantas coisas, mas eu deixei de ficar numa situação que não tem mais recurso, que vai ficando doente, depois para tratar vai ficando cada vez mais difícil. Até porque tem uma frase que o Emmanuel fala em outra lição, que ele fala assim, observa o que fazes do tempo e vale-te dele para instalar bondade e compreensão, discernimento e equilíbrio em ti mesmo. Porque o dia que deixas passar vazio e inútil é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. Então, o tempo, ele é muito valioso. O tempo que se perde nunca volta, né? Nunca voltará. Permaneçamos assim, atentos às menores oportunidades de ajudar que se nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Enquanto mais eu utilizo os recursos que eu tenho para o bem, quanto mais eu me preocupo com o próximo, cumpro aquilo que está lá fora da caridade, no lado da salvação, mesmo que eu vou fazendo isso, no início a gente faz meio que por obrigação, para ficar com a consciência mais tranquila. Mas depois que a gente se habitua, isso vai virando algo assim, normal, inerente a gente. Vai se tornando um hábito. E isso vai sendo contado para nós no plano espiritual. A gente vai tendo mais ajuda, porque os espíritos superiores, eles vão vendo em nós alguém que eles podem contar. Então, às vezes você está passando na rua e ele sabe que tem alguém ali em perigo, que precisa de uma ajuda, ele sabe que aquele ali ele pode contar com ele. Porque ele já está acostumado a fazer o bem para o próximo. Às vezes, a gente está no perigo e aí vem em nosso socorro aqueles a quem a gente ajudou. Porque se eu ajudo várias pessoas, né, os anjos da guarda daquelas pessoas que a gente ajudou vão ficar gostando de nós, vão ficar em atenção conosco. E aí, no dia que a gente precisa de uma ajuda maior, né, lógico que o nosso anjo da guarda não nos abandona, mas às vezes a gente precisa de uma ajuda a mais. E aí a gente tem isso em nosso favor. É o que ele está dizendo aqui, da contabilidade lá do banco da vida. E a gente não vai precisar nem, digamos assim, pedir, né, o sacar, né, que ele está falando aqui. Porque vem automaticamente esse retorno, né, a lei de ação e reação. Né, aquilo que eu planto, eu vou colher. O plantio, né, fica a critério de cada um, mas a colheita é obrigatória. Eu posso colher tanto o bem quanto o mal. Então, que a gente plante mais o bem para a gente também colher o bem.